turma! Mais um episódio por aqui. Como é que vocês estão? Tá tudo bem no vazio? Ai, pode ser esse o título, Tá Tudo Bem no Vazio? Porque eu tô lendo agora A Insustentável Leveza do Ser e eu tô amando que esse é o livro mais realista cujo título eu já li na vida. A insustentável leveza. É insustentável que aquelas pessoas consigam ser leves. Porque todo mundo naquele livro é perturbado. Então é a pessoa normal ali. O que acontece? Eu quero fazer um episódio falando sobre Bauman, Byung-Chul Han, sobre a nossa sociedade, assim, em termos antropológicos e sociológicos, mas vamos começar falando sobre o vazio. Não é possível que as pessoas precisam o tempo inteiro fomentar relacionamentos profundos. Vocês têm tanto tempo assim? Eu tô falando com os personagens do livro, tá? Porque, gente, eu tô num nível de ranço deles. Porque, eu acho que quando eu era mais nova, até 2022, eu tenho uma grande etapa na minha vida, né? Que é o começo de 2022 e o final de 2022. Aquele ano mudou a minha forma de raciocinar e agora estou trabalhando nisso ao longo dos anos, ainda bem. Mas eu era uma pessoa que confiava muito nas outras. Assim, do nada, gratuitamente. Acabei de te conhecer, presumo que você seja uma pessoa boa. Então, olha eu aqui, me abrindo por completo, falando das minhas dores, dos meus amores. Olha eu que linda. Toda ingênua, burrinha, coitada. A minha fase loira foi muito complicada, né? Vocês já repararam? Eu digo isso assim, se vocês já repararam, porque o cabelo de uma mulher, ele guarda muitas memórias. Percebam, assim, a mulher que ela era loura, que pintava o cabelo de louro e depois ela assume o cabelo natural, essa mulher passou por uma transformação na vida. É impressionante. A minha skin mudou completamente. E aqui eu acho que, genuinamente, é um debate que eu queria trazer para o podcast, porque eu falo muito sobre amizades aqui, e isso é muito perigoso. Ninguém fala disso. A nossa literatura, o nosso cinema, as nossas músicas, a nossa arte até é bem voltada para vida amorosa, né? A gente vê até muitos conselhos, tem até nicho no TikTok que é de conselhos amorosos, mas ninguém fala do perigo que é viver nesses espaços em aberto com relação à amizade. Então, esses dias eu vi uma situação dessas, assim, que explodiu a minha cabeça. Porque eu já fui assim. Antes eu mal conhecia alguém, eu já ia lá e falava assim, nossa, na minha infância. Eu acho que muito disso entrava uma certa carência, assim. E também um entendimento mesmo de ser e estar no mundo. E hoje, talvez por ser um pouco até oposto demais, assim, é aquilo que o Freud fala, né? Aquilo que te incomoda normalmente é aquilo que você mais se identifica, alguma coisa assim. Eu sou péssima com frases decoradas de Freud, porque às vezes eu leio mais os textos que explicam Freud do que o próprio Freud. O fulano falou e tá falado, é isso. E aí, por eu ser oposto um pouco, eu tenho uma certa aversão até essa certa necessidade de intimidade imediata que é a nossa cultura. E eu não tô falando a cultura brasileira ou a cultura portuguesa. Eu tô falando a cultura global em uma escala de massa, assim, da velocidade. Como hoje nós somos seres hiperconectados e com muitas tarefas acumuladas, e até o descanso é uma tarefa acumulada, a gente tem necessidade de uma intimidade imediata com as pessoas, e o excesso dessas emoções, mas o excesso das nossas cargas, eu acho que gera assim um boom na nossa cabeça. E é por isso que a gente acaba às vezes pondo os pés pelas mãos, assim. Sabe aquela coisa de precisamos nos abrir, precisamos nos encarar, nos conectar profundamente, que a psicologia tem divagado não é essa a palavra, a psicologia tem divulgado bastante essa ideia de que a gente realmente precisa se conectar profundamente. E aí eu acho que a gente levou por um outro extremo, isso eu tô falando com base, eu já vou citar o Byung-Chul Han aqui, tá? Mas eu acho que a gente levou para esse extremo de todo mundo, então. Preciso me conectar. E aí, eu acho que qualquer pessoa que eu encontrar na rua, eu vou me conectar. E aí eu não meço esses esforços, sabe? Eu acho que eu tinha essa visão ali um pouco quando eu era mais nova.
E hoje eu fico assim, mas por que todo mundo acha que é normal ser íntimo de todo mundo? Não é normal. Eu gosto muito mais hoje das minhas relações adultas e mais maduras, por exemplo, com o pessoal do yoga, porque são pessoas que eu realmente dou risada, aos poucos a gente sai, às vezes sai com umas, às vezes sai com outras, e a gente foi se descobrindo ao longo desse último ano do yoga. Eu adoro o fato de que a gente não tem nem as redes sociais umas das outras, e é um assunto que eu acho que nunca surgiu, assim, porque eu acho que é um campo que todo mundo tá meio que conectado numa mesma esfera, assim, de leveza. Eu acho que é muito mais gostoso encontrar alguém que me dá tempo de conhecer. Que eu até me encanto por isso. E descobrindo aos poucos, parece até mais bonito, não parece? No amor, então. Que delícia você não precisar ficar naquela entrevista de emprego. O que você quer pra sua vida daqui a 6 anos? Ah, como é que foi sua infância? E suas outras namoradas? E sua família? Ah, sua mãe é brava? Seu pai é bravo? Pelo amor, por que a gente tá assim? E se expondo vulnerabilidades. Ah, me aconteceu tal situação e no meu ex-relacionamento, e a minha família, na minha infância. E eu acho que talvez tudo isso possa. Eu entendo os propósitos da conexão, eu entendo super o propósito da vulnerabilidade. Eu me considero uma pessoa vulnerável, mas ultimamente eu tenho pensado muito nisso, assim. E eu acho que nos últimos anos, principalmente no último ano, separando muito a minha vida acadêmica da minha vida pessoal, eu realmente entendi como isso era saudável. E aí, no caso do yoga, esse exemplo foi muito visual pra mim. Porque durante um ano eu fui descobrindo ao acaso que uma era casada, outra namorava, outra estava solteira. A gente passa horas e horas assim juntas, sem necessariamente ter que tocar nesses assuntos, sem necessariamente termos que falar uma das outras, assim, tem presença no espaço. E é legal a leveza da relação que não exige essa proximidade, sabe? Eu não sei, eu acho que às vezes eu só quero sair, falar do clima, rir de besteira. Vocês lembram que um tempo atrás a gente falava muito sobre isso, né? Ah, vou conversar o quê com fulano? Sobre o clima? Nossa, choveu hoje. Nem todas as nossas conversas precisam ser sobre as feridas e as emoções e a psicologia diz. Aqui no livro A Insustentável Leveza do Ser, esse título, ele é muito dual assim, na minha cabeça, porque é realmente insustentável a leveza daqueles seres. Eles não conseguem se situar no mesmo plano esférico, apesar de muita intimidade. Isso me apavora muito no campo da literatura, com relação a amizades, porque eu acho que a gente levou a vida, assim, eu tô falando em termos culturais mesmo, dentro de um mundo massificado, hiperconectado. As redes sociais, elas dão até essa impressão da proximidade das pessoas, que precisa ser muito bem trabalhado mentalmente, assim, porque gera-se um senso de compartilhamento, mas chega a ser no campo da amizade. Eu não tô falando no campo amoroso, que também é tóxico, mas eu digo no campo da amizade chega a ser tóxico, assim, uma coisa do tipo, a gente se cobra. Já repararam? Por exemplo, assim, eu vou na sua cidade, vamos tomar um café. Nossa, você vai vir aqui, mas como que você não me avisou que você ia vir aqui? Sabe, as pessoas não tão leves. Eu realmente me considero leve nisso. Eu acho que eu sou muito tensa em muitas coisas da vida, mas eu acho que eu tenho um lugar de fala aqui pra isso, porque é uma área bem racionalizada pra mim nesse campo. Eu não acho que as minhas amigas me devem nada e eu acho bizarro quando o contrário acontece. Eu amo as minhas amigas porque eu amo quem elas são. Não porque elas são uma propriedade minha. E eu acho que é isso que eu tô tentando dizer, assim. Aqui no Insustentável Leveza do Ser, eu vejo que a Teresa, ela é uma espécie de propriedade dele. E ele é uma espécie de propriedade dela. Até quando eles se separam em prol de um ego
de propriedade, sabe? Ele não tem espaço para respirar, não tem espaço para se conhecer. Aí perde o encanto da vida, assim, porque o legal, por exemplo, de pessoas que conversam, olha só, o legal de pessoas que conversam é que justamente você vai descobrindo nas conversas características dessas pessoas, dos amigos, dos amores. Eu acho que a gente foi levando um certo extremismo até para a relação dos laços, por conta hoje da nossa preocupação com os laços, sabe? Eu não sei se eu tô sendo clara, assim, mas eu sinto que as amizades, elas se tornaram uma coisa meio CLT, sabe? Bate ponto. É até comum você ver, assim, sei lá, cruzei com fulano na rua, aí fulano fala, nossa, você sumiu, hein? Não te vi mais. Nossa, eu tenho pavor dessa frase, gente, pavor. Nossa, se um dia eu for presidente do Brasil, da língua portuguesa, eu vou lá no dicionário. Eu vou tirar todas as palavras dessa frase. Não pode falar isso, é crime. No meu país vai ser crime. Porque eu acho muito mais bonito você falar, nossa, amiga, quanto tempo, como você tá, que saudade. Do que, nossa, você sumiu. Essa frase do nossa, você... É que, bom, é complicado, né? Porque foram aí muitos anos de análise do discurso na faculdade de letras. Mas essa frase implica, nossa, você sumiu, implica que eu te devo aparições. Eu acho isso o fim. Eu acho isso o fim de todas as relações. Da amizade, nossa, do alto carinho, do amor próprio, de qualquer coisa. Eu até me perco. Isso realmente me passa a cabeça. Olha como muda eu falar, nossa, você sumiu, ou nossa, que saudade de ti. Muda tudo. Eu digo a mensagem que eu estou com saudade do tempo que eu passo com você, mas eu não te cobro. No livro A Insustentável Leveza do Ser, o problema do tóxico ali é tudo como é construído. A forma como a velocidade das coisas são feitas, a forma como eles se comunicam é péssima, péssima, péssima. E eu tava pensando no Kundera, com essa obra, mas eu comecei a pensar muito também no que o Bauman faz, no que o Byung-Chul Han vai fazer ali na frente também, porque essa sensação de leveza, que às vezes parece liberdade, tá muito mascaradinha, pode esconder uma certa vertigem. Quando o Kundera fala sobre o peso que dá sentido à existência, o que é leve pode ser, encantador, mas também pode ser vazio, é como se a leveza, ela não tivesse profundidade, ela virasse uma névoa, a gente se perdesse. Aí, o Jean-Paul Sartre, que, bom, ele se inspira nele, sei lá, faz tipo trata um pouco dessa liberdade, né? Fala sobre a condenação da escolha, de construir um sentido em meio acho que a liberdade, talvez, assim. O Sartre, resumindo, não vou falar do Sartre aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas o Sartre, ele basicamente dizia que a gente está condenado à liberdade. E que exatamente por estarmos condenados a uma liberdade, a gente está condenado à responsabilidade que ela exerce sobre a vida. Você escolhe, mas cada escolha vai desenhar quem você é. Então você não é 100% livre. Ok. Aí quando tudo parece, então, dentro agora do Kundera, muito leve, sem consequência, e a gente vai escapando ali da existência, escorrega para um universo ali nos personagens que não é nada confortável. O Bauman fala disso já. Quando a gente olha para os nossos laços dos tempos líquidos, das relações líquidas, das identidades fluidas, nada se sustenta por muito tempo, porque tudo é rápido, tudo é raso, tudo é substituível. Veja bem as análises com relação eu não gosto só de pensar aqui no campo do Milan Kundera com relação aos personagens
em contexto amoroso. Eu acho que isso é realmente a forma como a gente aprendeu a se comunicar, a viver em todas as áreas dos nossos relacionamentos. No trabalho, vocês podem ver, a gente fica triste, entrei no trabalho novo, não me conectei com ninguém. Sei lá, tô aqui há 3 meses, ainda não fiz amigos. Mas será que a gente não fez amigos mesmos ou a gente só não tá ali criando um muro de lamentações? Porque a gente colocou na nossa cabeça que intimidade é falar de coisas desastrosas, é falar de coisas ruins uns com os outros. Gente, não, tem que aprender a dar risada. Tô indignada com esse livro. Eu estou lendo cada página, eu falo, vocês são muito lé com cré. O Byung-Chul Han vai falar também sobre isso com relação ao tempo e ao excesso, de positividade, de performance, de exposição, que até a própria intimidade vira um palco, né? A dor é um conteúdo, a vulnerabilidade é uma moeda, os nossos esforços precisam ser transparentes, a gente... É como se... Sem o mistério, sem opacidade, vamos dizer assim, não há profundidade, só cansaço. E por que a gente vive assim? Isso é uma coisa que eu realmente quero observar ao longo das minhas relações, assim, e próximas relações. Porque eu quero outras coisas, eu quero outros vínculos. Eu não quero esses espaços, eu quero o tempo de confiar nas pessoas, de descobrir as pessoas, de poder cuidar das pessoas. Quão gostoso é... Por exemplo, eu tenho um colega que... ele passou por muitas coisas ruins no último ano e vai ser aniversário dele. E eu pensei assim, cara, por que não? Todo mundo se reunir, comprar um bolinho, cantar um parabéns. Sabe, tempo de cuidar das pessoas. Eu quero muito que a minha vida volte a ter esse peso, sabe? Não do fardo, mas do sentido das coisas. Que as relações não precisam ser intensas para serem reais. Assim, eu nem conheço esse rapaz muito. A questão é justamente assim, poder ter uma leveza que não significa ausência, sabe? Eu acho que na faculdade também isso tem sido muito bom pra mim, porque a turma com quem eu convivo é uma turma que fala estritamente as coisas do doutorado. Então a gente tem as piadas da faculdade, a gente faz piada com as coisas de lá, com os professores. E pesou o clima. Sim, a gente faz piadas com os professores de lá. E não tem aquela necessidade de um saber da vida do outro, não é saber da vida do outro, também do jeito que eu tô falando parece até que tem coisas uau pra saber um da vida do outro, né? Não, vidas completamente normais, mas... eu acho que os vínculos somativos a catástrofes, a coisas ruins, não precisam aparecer sempre, sabe? Nós tivemos um colega que ele passou por uma separação, término de um casamento. E por conta disso, algumas disciplinas ficaram pendentes. E a gente tava ali passando as coisas pra ele. E aí, a gente percebeu que ele queria se abrir com relação às coisas que ele tinha vivido. E aí todo mundo escutou, todo mundo acolheu, mas porque ele se sentiu confortável com a gente, porque já nos conhecia. Sabia que ali não ia ser um território falso até, ou coisas do tipo. Mas eu tenho certeza que se fosse no início do doutoramento, a gente não teria tido a conversa que nós tivemos, sabe? O que eu digo é isso, eu não sei se eu tô me expressando direito, é que eu acho que a galera já se conhece caçando uma espécie de vínculo, caçando uma espécie de... sei lá, sabe quando você... sabe aquela metáfora, né, que no Brasil pelo menos existe, que a gente fala assim, o homem sozinho procurando água no deserto do Saara. Eu acho que a gente tá indo assim para as relações. Pronto, eu acho que esse era o ponto aqui do podcast. Voltando assim para essa questão de vínculos, eu acho que também entra muito aquela questão da prova, né? Que a gente não precisa se provar o tempo inteiro, né? É muito ruim viver com isso para toda a vida.
Eu acho até que a gente tem que ter um certo cuidado mesmo com as nossas informações, com a nossa presença sem obrigação, porque eu não sei, eu sinto que essa forma que a literatura até mostra da intensidade das coisas para ser verdadeiro, precisa ser muito intenso, acaba levando a gente sempre para lugares de dor. Então eu acho que também entra um pouco da questão da autoproteção emocional, sabe? Tudo acaba virando pro emocional, sim, mas não é com tanta intensidade, né? Eu não sei, esse livro me deixou meio assim, gente, por que esse pessoal tá tão... Gente, quanta emoção que uma pessoa pode ter, isso faz mal pra você, amor, sabe? Às vezes, na vida, eu até me trato meio que como criança, sabe? Não vai pôr a mão na tomada e acabou. Você não vai fazer isso porque isso vai te fazer mal. E eu acho que isso é importante fazer nas relações. E é muito leve, é muito mais gostoso viver de uma maneira mais assertiva. Parece até que, nossa, me rouba muito tempo. Mas não me rouba, sabe? Eu acho que eu perdia muito mais tempo antes, quando eu ia ali um por um, e quando eu tinha todo um tato com todo mundo, e ai, a vida, nossa, ai, profundidade, tudo é profundo, mas qual que é o outro lado dessa profundidade? Será que é profundidade mesmo, aos quatro ventos? Esses gritos todos? Eu não sei, eu realmente fiquei muito imersa nisso, agora a gente vai ter uma aula. Tudo termina em aula pra mim, né? Mas, gente, é a minha tese, o que eu posso fazer? A gente vai ter uma aula sobre... Bom, vai ser meio que sobre isso, a gente vai falar sobre o vínculo e sobre o vazio, mas aí não tem nada a ver comigo. Realmente literatura, filosofia, antropologia, sociologia. A gente vai estudar o Bauman, Byung-Chul Han, aquele livro da Sandra Edler, que é o Tempos Compulsivos. A gente vai dar um panorama bem global assim, com relação à obra do Bauman, porque parece que não, mas é uma obra muito, muito atual. A gente já fala agora sobre tempos gasosos até na internet, né? E eu acho que faz muito sentido. Paramos até de ser líquidos, né? Nós já estamos vivendo uma era gaserificada. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo, sei lá, na era do quê? Do ar. Vai ser ar puro, porque não tem mais para onde desqualificar mesmo as interações humanas. Eu acho que essa é a palavra. Eu tô lendo um livro da Agustina Bessa Luiz também, que chama Espaços em Branco. Adoro os títulos, né? Eles já dizem tudo. Esse livro aqui é super difícil de ter acesso. Eu tive acesso dando uma mega carteirada com a família da autora. Eu falei, olha, preciso para tese, porque não tem em circulação, assim, não é um livro que você consegue comprar. E aí eu falei assim, não, preciso muito e tal. Nossa, a gente deu a volta em Nárnia, mas consegui o livro. E aí eu tô lendo, e a Camila, que é a personagem principal, é uma mulher que foge muito. O tempo todo ela tá fugindo dos espaços em branco. Eu não sei como é que vai terminar o livro, eu espero que ela entenda em algum determinado momento que ela não precisa fugir desses espaços em branco, que ela pode literalmente permanecer neles. Ela não entende, assim, quando ela vê um casamento indo pro fracasso, ela vai e troca de marido, ou foge com outro cara, vai para outro país, abandona os filhos, volta para pegar os filhos. E, assim, nada a preenche porque ela é viciada em ficar olhando para o que falta, para os espaços em branco. Parece que ela não consegue viver com o mínimo de desconforto. E eu acho que isso se alastra ali no livro para tudo, não é só para a vida amorosa dela, para o trabalho dela, é para os amigos, é para ela mesma. O perigo é para ela mesma, ela é o próprio perigo dela. Essa forma volátil mesmo que a gente tem vivido, então, eu não sei, eu queria que a gente tivesse esse bate-papo aqui sobre tá tudo bem no vazio e genuinamente observar a forma como a gente interage, se a gente realmente confia nas pessoas, o porquê que a gente confia nas pessoas.
Eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes que nossa, demoro muito pra confiar numa professora minha para dar uma mínima informação pessoal. Eu acho que no ambiente acadêmico, por exemplo, ninguém precisa nem passar perto de informações pessoais. Ali é trabalho, e eu demorei muito tempo para entender a diferença entre as áreas da minha vida, e os tipos de amizades que eu ia ter também. Eu acho que tem amigas que a gente vai falar sobre determinados assuntos e outros não tem que falar. Eu convivo muito com... conviver muito também é demais. Mas eu convivo com pessoas que têm opiniões e vivem de jeitos e formas muito diferentes da minha, e não tem nenhum problema nisso. Mas eu acho que se eu não tivesse essa clareza com relação às emoções, e se eu não tivesse essa orientação sobre as disparicidades das relações, talvez eu não conseguiria. Eu acho que no passado eu não conseguiria ser uma pessoa que... É claro, opiniões diferentes não envolve crimes, né? Não tô falando disso, assim, eu não vou conseguir ser amiga de uma pessoa que é racista. Não vou conseguir. Você pra mim é uma retardada, você é criminosa, literalmente, você devia estar presa. Mas eu consigo minimamente conviver com uma pessoa que, sei lá, eu sou palmeirense, fulano é corintiano, não sei. Eu não sou palmeirense e nem corintiana. Não acompanho futebol, mas se eu fosse, entende? Eu consigo hoje ter um pouco disso. Mas porque realmente eu entendi que as pessoas são diferentes e que ninguém tem que pensar 100% igual a mim. É claro que isso também varia, né? Não dá para você ter relacionamentos muito profundos, mais uma vez, nesses sentidos, assim, dependendo de temas, né? Sei lá, religiosos, políticos. Porém, todavia, sobretudo, entretanto, tá aí a importância dos níveis das relações, né? Da intensidade desse movimento todo. Eu acho que a filosofia moderna, a antropologia moderna acabam mostrando mais pra gente. Eu quero muito que essa aula agora do dia 12 consiga pra mim, assim, expor mesmo. Eu trabalhei muito bem a obra do Bauman. Eu tô muito orgulhosa. Eu pedi pra uma professora minha daqui revisar, que ela é especialista em Bauman, porque eu nunca pensei que eu ia ter uma conexão tão forte com algo que fosse fora da literatura, né? O Bauman, ele olha para o social de uma forma muito volátil, assim, é muito profundo o quanto ele acertou. Eu acho que é isso, assim, ele foi uma espécie de vidente, a nossa Márcia sensitiva da filosofia. E agora, a luz, né, também do Byung-Chul Han, que eu faço muito essa ponte com a Sandra Adler também, e agora eu quero trabalhar mais alguns textos que eu acho que vão ser importantes pra gente chegar mesmo no coração do tema. Eu quero... deixa eu ler pra vocês. A gente vai falar sobre o João Villoro, que é esse livro eu acabei de ler, chama Não Sou um Robô. Faz meio que um ensaio híbrido sobre o esvaziamento da experiência humana no mundo digital. Aí o Tempos Compulsivos da Sandra Adler, a gente vai falar sobre a leitura dos corpos contemporâneos, tomados pela urgência. Então é tudo pra ontem, a amizade é pra ontem, o amor é pra ontem, não tem tempo pra nada, você não tem tempo de descobrir, de conhecer a pessoa. E quem mais? Outros textos trazidos pontualmente, ampliando o repertório que atravessam a filosofia, a literatura e a crítica atual. E o Bauman com modernidade líquida vai ser o início. Até coloquei aqui, né? Entre o vínculo e o vazio, de Bauman a Byung-Chul Han. Porque eu pensei assim, pronto, as pessoas vão querer ler o Modernidade Líquida ou ler, sei lá, 2 ou 3 capítulos para aula, beleza? A gente vai ter esse momento. Mas eu não queria que ele fosse só o único texto, assim, de parte... Eu não sei por que eu tô explicando isso aqui. Isso é conteúdo de aula. Desculpa. Literalmente comecei a ir pro outro campo aqui. Eu esqueci. Gente, é que eu tô muito empolgada com esse material, porque, enfim, a gente vai falar sobre vínculos frágeis, subjetividades, discutir o presente, sabe? Começando ali pela modernidade líquida. Desculpa, comecei a falar das coisas todas, mas pronto, também fica aqui o convite. O pessoal do podcast nunca fica sabendo de nada também, né?
Então agora não pode falar, porque eu tô aqui o quê? 5 minutos falando sobre isso? Que eu só aviso nos vlogs e no Instagram. Mas pronto, turma, bom falar com vocês sobre... Ai, eu tava meio inquieta com esse assunto, ainda estou, gosto quando vocês vêm aqui também e me dão uns puxões de orelha, me ajuda muito. Então, tá tudo bem com o vazio? Agora eu vou ficar falando de vazios. Vamos voltar a reconstruir os vazios, gente. Nem todo mundo tem que ficar sabendo da nossa vida. Beijo.